Fala, Barroso, e o Gilmar Mendes ontem ele tocou fogo no parquinho ontem, o Barroso. Pois é, Pitoli, o Gilmar Mendes fez aquela decisão, né, em caráter liminar em relação ao pedido de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e, claro, teve muita reação, inclusive da oposição, principalmente da oposição, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Em coletiva de imprensa realizada ontem à tarde, deputados de oposição ao governo Lula, eles se reuniram para criticar publicamente a DPF 1259 e 1260, a liminar defendida pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. A decisão afirma que apenas a Procuradoria-Geral da República pode apresentar pedido de impeachment ao Senado, além de exigir quórum de 2/3 dos senadores já na fase de recebimento da denúncia, algo que contrasta com a Lei 1079 de 1950, que admite renúncia por qualquer cidadão e maioria simples na admissibilidade. Ou melhor, denúncia, tá? Qualquer cidadão, segundo a Lei de 1950, poderia denunciar um ministro do Supremo Tribunal Federal e isso deveria ser acatado com base em votação pelo Senado. Entre os parlamentares presentes, aí, diversos deles, eu vou citar alguns: Bia Kicis, Zuzuco, Gustavo Gayer, Daniel Freitas, enfim, participaram aí dessa entrevista coletiva e eles fizeram críticas a essa medida do Gilmar Mendes. Segundo esses parlamentares, a medida fragiliza o sistema de freios e contrapesos e protege ministros do Supremo Tribunal Federal de qualquer mecanismo de responsabilização externa. Na avaliação da oposição, a determinação do Gilmar Mendes representa uma concentração de poder incompatível com um Estado democrático de direito. Por exemplo, esse deputado Daniel Freitas, de Santa Catarina, diz que o impeachment é um instrumento constitucional de controle. Ao restringi-lo apenas à PGR, que historicamente tem atuação alinhada ao governo de situação, o ministro está fechando as portas da prestação de contas. Palavras do Daniel Freitas. Os deputados citaram como exemplo casos recentes de questionamentos éticos sobre membros do Supremo Tribunal Federal, que, segundo eles, poderiam ser arquivados sem debate público com a nova regra. A partir de agora, qualquer desvio, qualquer atitude antirrepublicana pode ser abafada por conta desta portaria que chamaram aí os deputados. A bancada de oposição no Congresso Nacional se mobiliza para que a Câmara paute a votação da PEC 8/2021, a qual limita as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal e outros tribunais superiores. Essa PEC foi aprovada no Senado no dia 22 de novembro de 2025 e agora depende do encaminhamento do presidente da Câmara, Hugo Mota, para que os deputados federais também possam votar e assim, caso também seja aprovado na Câmara, ir à sanção presidencial. Então, gerou bastante burburinho essa decisão do Gilmar Mendes ontem, com ampla cobertura da imprensa, com a oposição se manifestando. E, aliás, daqui a pouco eu vou trazer informação também que até a Advocacia Geral da União, na pessoa aí do Jorge Messias, pediu para que ele repense essa decisão. Mas aí tem... O Messias, a gente fala dele já, mas até o Randolph Rodrigues, até ele, né, ele acabou saindo em defesa, né, do Senado, acredite se quiser. Aí o Edson está pondo na tela, vou te mostrar o exemplo de desonestidade intelectual e o quanto vale o dinheiro da Secom para a Globo, né, e para essa turminha suja. Olha o que eu estou colocando na tela, olha que absurdo o que eu estou colocando na tela. Liminar de Gilmar sobre impeachment de ministros do STF desarma, entre aspas, golpe parlamentar gestado para 2027, dizem aliados. Isso é o extremo da desonestidade intelectual, porque essa senhora sabe que a ferramenta do impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal é uma ferramenta constitucional. É uma lei de 1950. A garantia está na Constituição de que isso não é golpe parlamentar. Ou seja, olha, eu fiz essa proposta aqui para Daniela Lima e vou fazer para Andréia Sadi. Ô, Sadi, quebra o seu sigilo bancário, telefônico e telemático e eu quebro o meu. Da Oliveira, eu quebro da emissora, da rádio. Tá afim? Tá afim? Porque é o seguinte, para defender
uma asneira, uma besteira, uma desonestidade como essa, eu começo a pensar umas besteirinhas aqui. Né? Porque não é possível alguém que sabe que essa ferramenta é constitucional e o que ela chama de golpe parlamentar se daria com a eleição de 40 senadores, que é a estimativa, né? essa expectativa de 40 senadores eleitos da direita no ano que vem, somado aos 15 que nós temos lá aproximadamente, teríamos então 55 senadores de direita, maioria absoluta, 2/3 da casa. Não tem golpe parlamentar. O que tem é a escolha do povo através do voto, o voto do povo colocando lá 40 parlamentares de direita, que vão se somar aos 15 que nós temos lá, que eu posso atestar que votam com a direita, dando maioria absoluta. Onde tem golpe parlamentar? Então o nome disso é desonestidade intelectual. E faço um convite para André Sadi. Vamos ver se o negócio é bom mesmo. André, eu dou meu celular para você com a senha. Tá aqui, ó. Dou a senha para você, o aplicativo do banco. Que você que pode fuçar à vontade aqui. Só não vai chorar, hein? Não quero ver choro. Nem choro, nem vela. Hein? Só não vai chorar com o que você vai ver aqui, hein, filha? Mas tá aqui à disposição. E quebra o sigilo da Auriverde agora. Para você ver como nós vivemos aqui. Nós vivemos honestamente, sem dinheiro da Secom. E por isso a gente não precisa defender nada que seja desonesto, como você coloca nessa matéria. Então estou fazendo um desafio aqui. Se é boa mesmo no negócio, então vou fazer o seguinte, Andréia Sadi, quebra o teu sigilo aí, quebra o meu aqui. Vambora? Vambora? Eu acho que vai ficar legal, hein? Porque para defender uma aberração como essa, Cláudio, golpe parlamentar de quem vai ser eleito pelo voto e vai usar de uma ferramenta constitucional, onde tem golpe nisso? Agora, fogo no parquinho, Gilmar Mendes, com medo sim das eleições de 26 e medo sim do que vem por aí, Cláudio. Ela usa o termo um golpe, aspas, entre aspas, golpe parlamentar gestado para 2027. Então a primeira coisa que eu chamo a atenção para vocês é, quem ainda é trouxa de não entender que os ministros do STF e toda a Faria Lima e todo o pessoal do Centrão que apoia os ministros do STF, tudo que for contra a vontade deles, eles criam um termo golpe e pensaram na possibilidade de um golpe. A partir dessa invenção, eles vão criminalizando, jogando em inquéritos que eles fizeram lá dentro. E vão julgando e condenando todo mundo. Isso é o fim da democracia, isso é o fim do Estado Democrático de Direito. Quando eles falam que o golpe, aspas, golpe parlamentar gestado, planejado para 2027, é porque eles já estão borrando de medo, porque a ojeriza, a raiva, a aversão do povo brasileiro honesto, trabalhador, que tem família, fé e patriotismo, a aversão do povo brasileiro contra essas posturas ditatoriais que eles fazem, essas posturas de defender a corrupção deles tão escancaradas, o povo odeia tanto em todos os lugares do Brasil, que já está escancarado que com a pressão e observação e monitoramento dos Estados Unidos, vai ser muito difícil fazer em 2026, na eleição, o que eles fizeram em 2022 para eleger o Lula. Pressionar, perseguir, censurar, ferrar todo mundo que não fosse a favor do projeto de poder deles. Então eles têm noção que a eleição de 2026 pode acontecer de eleger quem eles não querem. Por isso esse desespero. Mas olha uma coisa, quando eles falam, lá no resumo que está na DPF, na decisão, no comecinho, que a natureza fundamental dessa ação é que a lei anterior à Constituição viola um requisito e não dá meios eficazes em combater essa lesão. Que é o quê? Entrar com um pedido de impeachment. Ministro Gilmar Mendes escreveu aqui, gente, e concordou, o que a gente está falando também. O regimento interno do STF, no artigo 43, parágrafo que permite fazer esses inquéritos legais, também não foi recepcionado pela Constituição, também é inconstitucional. Escancarado como eles manipulam, mentem e como o Pitoli falou, é sim, na minha opinião, desonestidade intelectual, mas é coerência com o projeto de ditadura que eles estão fazendo, não só no Brasil, como na Venezuela, como na Colômbia, como em vários países do mundo.
Essa é uma ditadura que tem que ser combatida. Leandro de Jesus, deputado estadual do PL. PL na Bahia. O cara é corajoso ou não, hein? Deputado estadual do PL na Bahia. É corajoso ou não é? Esse Leandro, eu vou dizer. Leandrão, quero te ouvir sobre Gilmar Mendes. Quero ouvir sobre Gilmar Mendes. Quero te ouvir também sobre fogo no parquinho, porque ontem até o Randolph Rodrigues se posicionou contra o que fez Gilmar Mendes. Leandro, bom dia, seja bem-vindo, irmão. Bom dia, meu amigo Pitoli, doutor Cláudio também aí, grande amigo, parceiro. Bom dia. Olha, e a toda a nossa audiência, né, da Nação Auriverde, eu torço pela briga, né, que eles briguem, né, como eu tenho dito, me perdoe até o termo, briguem desgraçados, porque esses caras são os responsáveis por estarmos vivendo hoje esse ápice da ditadura. Aí eu ouvindo, né, Pitoli, enfim, a André Sadi, né? É um negócio assim, é impressionante a capacidade de promover, ter a coragem de colocar para fora a desonestidade intelectual, como você bem, né, destacou, Pitoli, porque ela fala no possível, né, num tópico golpe parlamentar, né, pós 2026, quando na realidade o golpe nós já vivemos. Nós já tivemos aqui o golpe que levou, inclusive, a trazer de volta um ex-detento, né? Colocar de volta à cena do crime o Lula. E o ápice sobre tudo isso que nós estamos falando, e aí é que eu chamo a atenção da nossa audiência, esta decisão do Gilmar de se autoblindar, né, de tentar inviabilizar ali os pedidos de impeachment, eu sinceramente vejo já também como um ato de desespero. Eles sabem também que o cerco está fechando, a pressão segue aumentando. E as insatisfações acabam, claro, sendo generalizadas, mesmo entre esses grupos que se juntaram, né, para tomar o poder no Brasil. Então chega uma hora que cada um quer a sua fatia, cada um quer se proteger, e aí é que vai vir aí essa guerra generalizada entre eles. Eu espero que essa briga realmente se aprofunde. E aí vimos aí, inclusive, né, o Randolph, né, quem diria, né, sair aí em defesa do Senado, quem diria? Vimos aí também a manifestação do Alcolumbre, precisou ler, né? Eu achava que nem precisaria redigir qualquer documento para ler, mas pelo menos o fez ali, manifestou alguma coisa. Mas o que nós precisamos, Pitoli, é realmente de ação. Ações concretas para parar de uma vez por todas essa ditadura escancarada. Porque se a nossa democracia, a tripartição de poderes, a participação popular ou o poder que emana do povo já vinha sendo ali aleijada e amordaçada pela Suprema Corte, pelo STF, agora esta decisão do Gilmar Mendes é a facada final, sabe? É a facada letal, mortal, né, contra a nossa democracia e principalmente contra o povo, contra o Senado, contra o Congresso Nacional. E se isso, eu alerto aqui a toda a nossa nação brasileira, se esta decisão de Gilmar Mendes se consolidar, passarem pano para isso, a ditadura se consolida de vez, e esses daí, como o Alcolumbre, que também colaborou para que chegássemos aonde chegamos, eles serão as próximas vítimas, porque essa água suja está subindo e vai bater na bunda de muita gente quando esta ditadura da toga se consolidar de vez e não tivermos mais nenhum instrumento para freá-los, como é o caso do impeachment, que é um meio popular, inclusive, de se questionar esses poderes. Então, de fato, nós estamos vivendo tempos estranhos, né, dos piores possíveis, mas talvez, Pitoli e toda a nossa audiência, doutor Cláudio, tenhamos que chegar, né, a este nível tenebroso para que também providências sejam tomadas para, como bem falou até o Flávio Bolsonaro no seu discurso no Senado, precisamos de uma redemocratização. Muita coisa no Brasil precisa, né, ser mudada. Então, que o nosso Brasil, que o nosso Deus tenha piedade de nós e que nós, povo brasileiro, nos unamos para salvar esse país, Pitoli.